Olá, meu irmão, minha irmã, você que sempre nos acompanha por meio da TV Araçuaí, nossa TV educativa, TV de nossa cidade, participativa, que acontece com a sua colaboração, com você que nos assiste, também com nossos colaboradores. Hoje, segunda-feira, 1º de maio, está no ar o nosso programa Iluminar, programa religioso, qual nós queremos entrar na sua casa levando a palavra de Deus. Queremos levar uma mensagem de fé e de luz para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. É sempre bom partilhar com você nossas reflexões, nossas experiências de fé. Hoje nós vamos tratar de um tema fácil, mas que ainda gera muitas curiosidades. Você sabe o que são os salmos? Qual a finalidade deles? De que falam? Para que servem? Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso. Os salmos que são textos conhecidos por muitas pessoas. Todos nós conhecemos um salmo, sabemos até dizer um trecho de um salmo, às vezes até cantamos. Mas o que de fato são os salmos? Ou podemos dizer, o que é o livro dos salmos? Em primeiro lugar, nós podemos começar dizendo que os salmos, eles são, por assim dizer, a oração primordial do povo de Deus. É uma oração por excelência do povo. Podemos dizer também que os salmos são uma forma de rezar com as palavras de Deus, porque assim nós dizemos que eles são inspirados por Deus para que possamos rezar a Deus com as palavras que são próprias do próprio Deus. E eles, os salmos, sempre tiveram um lugar muito especial na vida da igreja. Sim, um exemplo disso é a chamada liturgia das horas, que é a oração diária e cotidiana da igreja. Os padres rezam, nós os padres, no caso, rezamos, os seminaristas, também os leigos são convidados a rezar a liturgia das horas, que é feita basicamente pela meditação dos salmos que estão presentes na Bíblia, distribuídos em 4 semanas do saltério e também distribuídas nos tempos litúrgicos próprios. Outro lugar especial de refletir os salmos é a liturgia da missa. Toda missa nós escutamos um salmo responsorial. Também retiros espirituais, que muitas das vezes são guiados e conduzidos pela leitura orante, pela meditação profunda dos salmos da Bíblia. Mas ainda assim é possível se perguntar, qual que é o conteúdo dos salmos? De que eles tratam? Meus irmãos, minhas irmãs, é muito claro e muito simples. Os salmos, eles falam da vida, falam da morte, falam do cotidiano das pessoas, do trabalho, dos afazeres do lar, das lutas, das derrotas, das vitórias, das conquistas. Fala de ódio, mas fala também de amor, fala de vingança e fala de justiça. Fala também de proteção, da esperança, da eternidade. Fala do homem, da mulher e do cuidado. Certo, meus irmãos, minhas irmãs. Então, com isso nós podemos concluir que os salmos, na verdade, eles falam da vida das pessoas. Eles não trazem, por assim dizer, uma temática diferente, mas falam das realidades que tocam a vida de cada um, de cada uma de nós. Os salmos louvam a grandeza de Deus, mas eles falam da realidade humana, que às vezes é realidade de dor, às vezes é realidade de júbilo, de alegria. Eles são, assim, essa oração que nós podemos fazer e experimentar em nós as diversas realidades da vida. Dor, sofrimento, alegria, júbilo, festa, oração, confiança, devoção. Assim são os salmos que nós conhecemos na igreja. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já estamos de volta e vamos refletir e aprofundar um pouco mais sobre os salmos. Não saia daí, já estamos de volta.
Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Venha para a Serralheria Padrão e encontre aqui tudo em estruturas metálicas, calhas, rufos, portões, portas, janelas, lixeiras, grades e muito mais. Trabalhamos com crediário próprio e aceitamos cartão de crédito. Orçamento em domicílio sem custo. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962-1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas, com os menores preços. Para planos maiores basta nos ligar. Na Azul Martins, você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado, oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estofados e peças para decoração, sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para sua casa com os melhores preços, o atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. Azul Martins Móveis e Decorações, Avenida Bom Jesus, 400, Centro, Araçuaí. Zip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33 3731 42 21. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731 3911. Estamos de volta, meu irmão, minha irmã. Programa Iluminar, palavra de Deus que quer entrar na sua vida, no seu lar, quer de fato trazer luz, trazer vida, tornar claro os caminhos do nosso dia a dia. A palavra de Deus ilumina. Quando a gente deixa ela de fato adentrar em nossos corações, em nossa vida, ela transforma, ela faz germinar muitos frutos bons para o nosso caminhar. Coisa boa. E hoje nós estamos refletindo sobre essa palavra que está presente nos Salmos. Os Salmos também são palavra de Deus, textos inspirados que estão para nós como comunicação do próprio Deus. Ou como dissemos, as palavras do próprio Deus com as quais nós rezamos. Conversar com Deus utilizando as palavras que Ele mesmo quis, que Ele mesmo desejou. Nós estávamos falando do conteúdo dos Salmos. Com isso, olhando para o conteúdo dos Salmos, nós podemos fazer uma afirmação. Nada da vida humana deixa de ser contemplado quando nós lemos os Salmos. Todas as realidades da nossa vida, de algum modo, se tornam presentes na estrutura dos Salmos. Por isso eles são diversos, por isso eles podem ser utilizados em diversos momentos, em retiros, em breves momentos de oração, para iniciar uma reunião, para concluir um encontro, para a oração diária de pedir a Deus proteção, pedir a Deus graças na sua vida. Os salmos têm essa diversidade de objetivos, eles podem ser utilizados de diversas formas. Podemos, então, dizer que eles são, na verdade, a alma e o coração da espiritualidade do povo da Bíblia. De modo especial, do povo do Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento tem a sua espiritualidade, isso é, o seu modo de rezar, a sua participação no culto, centrada na oração dos salmos. Com certeza, todo judeu, quando se reunia para a oração, ele rezava, se não um salmo inteiro, apenas um trecho, alguns versículos da salmodia, isso é,
dos Salmos. Por isso, eles têm sempre uma forma de oração. Ele já é em si mesmo uma oração. Enquanto os outros textos bíblicos têm diversos outros gêneros, nós podemos ler o texto com um olhar mais de história, mais narrativa, mais de compreensão, às vezes, de uma mensagem profética. Os Salmos não, eles são sempre oração. Ele já tem essa característica pessoal de conduzir aquele que lê ou aquele que escuta a introduzir-se na experiência de oração, de rezar, de entrar em contato, de dialogar com o Deus de nossa vida. E é uma oração verdadeira, por quê? Porque o Salmo ele brota do interior da vida. Os compositores dos Salmos, eles vão buscar na vida do povo a base para escrever, para compor, podemos assim dizer, um salmo. Ele não é uma inspiração que vem assim por nada, mas é uma inspiração na realidade, no chão da vida do povo, ou no chão pessoal da vida daquele que escreve, que compõe o salmo, ou no chão da vida coletiva da comunidade que o rodeiam. A oração, podemos assim dizer, se o salmo é oração, é porque rezar é elevar a Deus gestos. E com isso podemos dizer, é elevar-se a si mesmo a Deus. Oração não é só repetir palavras, mas é elevar-se a Deus Pai incessantemente, sem se cansar. Através das palavras, dos gestos que nós realizamos, através até mesmo do silêncio. Com o silêncio nós também rezamos, nós nos elevamos, conduzimos a nossa vida a Deus para que Ele seja o guia. Ou conforme nos diz São Pedro, depositar em Deus toda a nossa confiança, porque é Ele que cuida de nós. A oração é isso, é depositar nele todas as nossas preocupações para que Ele cuide de nós. Isso nós podemos dizer também que os salmos, eles são uma fonte onde a gente busca esse modo de falar com Deus. É sempre uma pergunta para nós. Que palavras eu direi a Deus na minha oração? Que falarei para Ele? Aqui nós temos os salmos como um modelo. É como se nós fôssemos falar para Deus aquilo que Deus quer escutar. As palavras que Ele mesmo usaria. Deus fala conosco por meio dos salmos e nós falamos com Deus por meio destes mesmos salmos que são apresentados para nós. É falar de Deus aos homens, porque Ele nos comunica, Ele fala de si mesmo a nós, revela a sua vontade, a sua verdade, e nós falamos de nós mesmos para Ele através da oração dos salmos. Por isso nós dizemos que são textos inspirados pelo Espírito, porque constituem o que nós chamamos de verbum Dei, palavra de Deus para a nossa escuta, para o nosso aprofundamento na fé. Nós podemos ainda dizer, meu irmão, minha irmã, que os salmos, eles reúnem todo o conteúdo do Antigo Testamento. É uma espécie de síntese. Nos salmos está presente todas as temáticas que se mostram no Antigo Testamento. Por exemplo, os salmos eles vão falar do Deus Criador. Aqueles textos que nós escutamos no início da Bíblia, do livro do Gênesis, de algum modo eles transparecem nos salmos através da oração ao exaltar este Deus que cria tudo por meio da sua palavra. Exatamente. Ao mesmo tempo, os salmos ele tem também essa característica de ser mensagem profética, que denuncia as injustiças, mas que anuncia um tempo novo. Que beleza são os salmos! É uma riqueza inestimável para a fé e a liturgia da igreja. Nós vamos para mais um intervalo, voltaremos logo após os nossos colaboradores e continuaremos refletindo sobre os salmos. Não saia daí,
Eu aguardo você. Tudo isso? Não. Sujou? Não tem problema. A Azaleste está aqui para te ajudar. Evidence possui uma nova fórmula poderosa contra as manchas. Só ele lava, alveja e dá vida às cores, sem falar que custa bem menos. Azaleste, uma marca que limpa com muito mais aroma e eficiência. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Casa Jamil, representante oficial da marca Maqueta. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. A Casa Rage agora é Casa Jamil 2, com novas instalações. Visite-nos ao lado da Casa Jamil 1. Na Central você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade ao nosso papel. Valorize o seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Dr. Rosélio Lamego Borges, cirurgião dentista, especialista em endodontia, implantes dentários, clínica geral, odontologia estética. Cuide bem do seu sorriso. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Estou de volta, você também. Nosso programa é Iluminar. Queremos aprofundar um pouquinho mais, conhecer mais sobre os Salmos. Quando você pega a Bíblia na sua casa, a Palavra de Deus, você abre lá antes dos livros dos Provérbios, o livro dos Salmos. São cerca de 150 salmos que nós vamos refletindo, que nós escutamos no dia a dia, quando ouvimos a missa pela televisão, ou aos domingos, quando nós participamos da celebração eucarística na nossa comunidade. São estes salmos. Como compreendê-los um pouco mais? Nós já falamos sobre o conteúdo, sobre o significado. Mas uma dúvida muito recorrente a todos: quem foi que compôs os salmos? Quem escreveu? Ora, não é um autor só. São vários os autores dos Salmos. São várias pessoas. Homens que se dedicaram a fazer esta oração que ganhou um lugar muito especial. Desde o povo hebreu, do povo do Antigo Testamento, quanto para nós cristãos do Novo Testamento. Uma coisa nós podemos dizer: o maior compositor dos Salmos é Davi. Por um longo tempo, inclusive no tempo de Jesus, acreditava-se que todos os Salmos foram compostos por Davi. Hoje, com os estudos que nós temos, sabemos que não todos, mas a grande maioria
cerca aí de 73 salmos ou 80 salmos, nós podemos dizer com certeza que foram compostos, que foram escritos por Davi. Mas nós temos também outros compositores, outros homens que contribuíram nesta ação. Por exemplo, Asaf. Se você pega a Bíblia, de modo especial a Bíblia, a tradução de Jerusalém, você vai ver lá Salmo de Asaf. Temos também os Salmos de Salomão. Salomão também compôs alguns salmos, seguindo aí a tradição de seu pai. Temos ainda salmos mais antigos, os que nós falamos que são os salmos de Moisés. São, podemos assim dizer, a base, a matriz dos salmos compostos por Davi, por Asaf, por Salomão. Depois, temos também outros compositores. Os salmos, como vocês podem perceber, eles têm um gênero literário muito claro e evidente. Os salmos, na verdade, são também poesias, belas poesias. Por que que os salmos são poesias? Porque eles trazem em si a estrutura poética. Em primeiro lugar, o salmo, ele tem, ao mesmo tempo, densidade e profundidade, que são características próprias da poesia. Quando você lê um poema, você tem ali a profundidade. É uma quantidade de sentimentos, uma quantidade de conteúdo em alguns pequenos versos. Os salmos, da mesma maneira, eles tratam de uma realidade grande, tocam diversos temas em alguns versos, em algumas estrofes. Outra característica que são próprias da poesia e que os salmos apresentam de forma belíssima é a métrica. Os salmos, eles são organizados para que nós possamos declamar, ou podemos até dizer um pouco mais. Os salmos, eles são organizados de tal maneira para que nós possamos cantar. Exatamente. Por isso eu falava de compositores. Os salmos não foram simplesmente escritos, mas eles foram compostos em forma melódica, em forma de música. Por isso ele tem rima, ele traz, de alguma maneira ali, as características principais da poesia. Vejam vocês que, por isso nós insistimos muito com aqueles que colaboram na liturgia, para que o salmo responsorial, aquele rezado na missa, ele seja cantado. Porque na natureza original dele, ele foi feito para ser cantado nas assembleias litúrgicas, cantado também em casa, na oração cotidiana. Diversos salmos, eles falam exatamente dessa característica musical. Por exemplo, o Salmo 50, que é um convite ao louvor a Deus, e esse convite se faz apresentando diversos elementos musicais. O Salmo, ele é como uma sinfonia que convida o povo à oração cantando. O Salmo 150 nos diz: louvai o Senhor com o toque da trombeta, louvai-o com a cítara, com a harpa, com o tambor, com os instrumentos sonoros. Ou seja, é um convite feito a cantar o Deus de nossa vida, louvá-lo cantando. Por isso, os salmos, ele tem essa característica musical. Foram belos os compositores que fizeram uma estrutura muito bonita com os salmos para serem cantados. Contudo, eles não foram compostos em um determinado período. Eles estão espalhados durante toda a história de Israel. Como eu disse, Moisés compôs alguns salmos, mas também Salomão e Asaf, que vêm logo após Davi. Um longo período, uma distância grande entre Moisés e Davi, por exemplo. Enquanto o povo fez a sua experiência de fé, o povo foi compondo os seus salmos para elevar a Deus o seu louvor através das belíssimas orações presentes no salmo. Por isso, na missa, a gente coloca o salmo responsorial. Responsorial por quê? Porque ele é a resposta do povo para a palavra de Deus que escutou.
Nós escutamos uma leitura, no caso, a primeira leitura, e o povo responde com o salmo. Por isso, nós temos o refrão, que sendo cantado ou sendo proclamado, ele tem que ser dito pela assembleia em voz alta. É assim que acontece quando a gente diz, por exemplo, o salmo muito conhecido, a gente diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A assembleia responde e o salmista continua rezando. Muito bem. Os salmos, então, eles constituem essa liturgia. E é uma liturgia encarnada na vida do povo, ligada às horas, aos dias, às crises, às esperanças, aos dramas sociais e políticos do povo. Por isso, eles ganharam um lugar especial na liturgia, tanto do Antigo Testamento quanto na liturgia cristã, porque falam de vida. A palavra de Deus tem que falar da nossa vida e tem que tocar a nossa vida. Nós vamos para o nosso intervalo, já estamos de volta com mais reflexão sobre os Salmos. Não saia daí. Vestibular Unopar Araçuaí. Quer fazer a sua graduação na Unopar, líder em EAD no país? Aproveite esta grande promoção e estude já sem pagar nada agora. É isso mesmo, estude já sem pagar nada agora. É a Unopar Araçuaí realizando o seu sonho de ser um profissional de sucesso. São mais de 30 cursos disponíveis. Unopar Araçuaí, mais próxima para você ir mais longe. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Na Ótica da Fábrica você encontra óculos de sol, de grau, armações. Temos várias marcas e modelos como Ray-Ban, Vogue, crediário próprio em até 5 vezes e no cartão em 10 vezes. Modelos como Emporio Armani e Coach. Tudo com qualidade e preço baixo. Construvale, tudo para construção, telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais. A Odonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas, com excelente qualidade de imagem geradas pelo sistema digital, o que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. O seu corpo é uma arte. Use. Abuse da moda. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos de volta em mais um bloco de nosso programa Iluminar, neste dia 1º de maio, que é também dia de São José Operário, dia em que celebramos o padroeiro de nossa Catedral Diocesana, São José Operário. E hoje estamos também rezando por todos os trabalhadores, ele que é o patrono, o protetor de todos os trabalhadores, de modo especial nesse tempo tão difícil para os trabalhadores, tempo de muito desemprego, tempo em que nós estamos passando por um processo difícil, processo econômico e político, onde alguns direitos dos trabalhadores estão sendo privados, estão sendo eliminados por meio de leis que estão sendo aprovadas dia a dia no poder legislativo. Hoje queremos pedir a intercessão de São José por todos os trabalhadores, para que ele traga caminhos de luz para a nossa vida. E hoje a nossa iluminação se faz através da reflexão dos Salmos. Você já reparou, meu irmão, minha irmã, que quando você abre o livro dos Salmos, você tem salmos muito diferentes? Um que caminha numa linha de reflexão
e outro que caminha numa outra linha de reflexão. Por quê? Porque os salmos eles estão divididos como que em famílias. Existem as famílias dos salmos, ou podemos dizer de forma mais clara, existem os tipos de salmos. Vamos compreender melhor isso. Nós temos a família dos hinos, os salmos que são, na verdade, hinos. O que são os hinos? Os hinos são textos, sobretudo de contemplação da grandeza de Deus. Um hino ele tem que falar da grandeza de Deus, ele tem que demonstrar adoração, louvor e agradecimento a Deus pelo simples fato dele existir, dele ser Deus. Esses são os chamados hinos, que muitos dos salmos, eles representam essa família dos hinos. E eles trazem como temas a alegria, a maravilha, maravilhar-se diante de Deus. Ele fez por nós maravilhas. Muitas vezes os salmos repetem esta expressão, mas também assombro diante da grandeza de Deus e de tudo aquilo que Ele cria. O assombro, que aqui não é medo, mas é o reconhecimento da verdade de Deus. O aleluia, muito presente também em alguns salmos, essa expressão aleluia, que é uma expressão de alegria, de júbilo, de festa. E os hinos, eles são a criação, exaltar a criação de Deus. Quão grande, ó Senhor, são vossas obras. Assim nos diz o Salmo 8. Os hinos a Jerusalém, que nos dizem, vamos a Sião, vamos a Jerusalém. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos a Sião, a casa do Senhor. Os hinos ao Deus que é Rei, a majestade do Senhor que está sentado no seu trono, olhando pela humanidade inteira. Olha o Salmo 75 que nos diz, nós te celebramos, ó Deus, nós te celebramos porque próximo está o teu nome. Esses são salmos que nós chamamos de hinos. Mas não só existem salmos hinos, existem também os salmos de súplica. Talvez este seja o gênero de salmos mais conhecido e mais utilizado, podemos assim dizer, pelos nossos fiéis. Talvez pela realidade de vida nossa que exige uma súplica constante a Deus. Diante dos desafios da nossa vida, nós elevamos a nossa única esperança a Deus. Elevamos a Ele o nosso pedido, a nossa súplica. É mesmo clamar, é o clamor do povo sofredor ao Deus da vida. Olha o Salmo 3, o que nos diz. Tu, Senhor, és meu escudo e proteção. Em alta voz eu grito a Deus e Ele me responde no seu monte santo. O homem que suplica e Deus que escuta a voz da sua súplica, do seu grito, do seu clamor. Está vendo? Os salmos de súplica. Por isso nós dizemos que muito utilizamos no nosso dia a dia para a nossa oração pessoal estes salmos. Também os salmos, essa súplica, ela se dá de maneira comunitária, como por exemplo o Salmo 12 que diz, socorro Senhor, não há mais homem fiel. A lealdade desapareceu dentre os homens. São a súplica comunitária, é a comunidade que clama, porque está se sentindo ameaçada. E o salmo pessoal, a súplica pessoal, eu que estou sofrendo e clamo, busco a Deus que me escuta. Temos também um outro tipo de salmos que talvez também seja muito utilizado entre nós, que é o salmo de confiança e de gratidão. Por exemplo, muito nós utilizamos o Salmo 91. As pessoas publicam nas redes sociais, as pessoas têm em casa pregado para a leitura cotidiana o Salmo 91, que é um salmo de confiança e de gratidão. É o amém, isso é, assim seja, nós confiamos em Ti, Senhor, nós esperamos em Ti e recebemos a vossa graça em nossa vida. Olha o Salmo 18 como nos diz, o Senhor é minha rocha
e minha fortaleza, meu libertador é meu Deus. É depositar nele toda a nossa vida, todas as nossas esperanças e confiar na libertação que ele promove em nossas vidas. O Salmo 65, que fala da gratidão. O homem é agradecido porque recebe as maravilhas de Deus. A ti convém o louvor em Sião, ó Deus, e a ti se cumpre o voto, porque ouvis a minha prece. Como é bom ter a certeza de que Deus escuta as nossas preces e por isso nós somos gratos a Ele. Os salmos representam isso: confiança, súplica, hinos e também gratidão. Nós temos também outros tipos de salmos, os salmos reais, os salmos dos reis, os salmos que são próprios da liturgia do Antigo Testamento, que eram utilizados nas celebrações litúrgicas, como por exemplo os Salmos 15, muito conhecido nosso, que nos diz: quem subirá até o monte do Senhor? Quem entrará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras, quem tem inocente coração. Estes eram salmos utilizados na liturgia do povo do Antigo Testamento. Temos também os salmos que narram a história do povo. Os salmos que vão contar os passos do povo desde a criação, a libertação do Egito, a caminhada no deserto, a entrada na terra prometida. Os salmos que vão falar da experiência do exílio, quando o povo diz: como cantar os cantares do Senhor numa terra distante. Ou aqueles que dizem: os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria, porque retornarão para a casa de seus pais. Muitas são as famílias e os tipos dos salmos. Importa a gente utilizar de cada um no momento oportuno. Nós vamos para o nosso intervalo. Pegue a palavra de Deus. No nosso último bloco nós vamos refletir um salmo, vamos aprofundar um pouco mais a nossa meditação e fazer também nossa oração. Não saia daí, já já estamos de volta. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Madeirarte tem tudo que você precisa em madeiras, telhas, portas, janelas, ferragens e móveis planejados para sua casa. Faça-nos uma visita, teremos total satisfação em lhe atender. Madeirarte, qualidade e compromisso com você. A Neo Soluções Ambientais é uma empresa que atua em 2 segmentos: licenciamento ambiental e projetos agropecuários. Araçuaí e região contam com a empresa que faz a ligação direta do produtor com crédito rural. Neo Soluções Ambientais, matriz 3337312204. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoy tem tudo para a sua obra, com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região, nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoy, onde seu bolso não dói. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnet você é feliz de verdade. Elegância Buffet e Decorações. Bom gosto é uma questão de escolha. Casamento? Buffet? Decoração de eventos? Ligue 33 99922 7891. Elegância e Decorações. Autoescola Maioral. Aqui você tira sua CNH em todas as categorias: moto, carro, ônibus e carreta. A única com motopista credenciada no Detran. De volta, meu irmão, minha irmã, palavra de Deus na nossa mão. É hora de escutar o que o Senhor tem a nos falar.
E hoje nós estamos refletindo sobre os salmos, oração primordial do povo de Deus. Aprenda, faça o esforço na sua casa de aprender a rezar com os salmos. Um salmo diário, nós temos aí 150 salmos. Dá para a gente escolher a cada dia um salmo e rezar, meditá-lo. Se não, um salmo inteiro, alguns versículos. Por que é importante rezar os salmos? Porque com eles nós entramos em comunhão uns com os outros. Quando eu aqui rezo um salmo, eu estou entrando em comunhão com alguém que do outro lado do planeta também reza este mesmo salmo. Também, há outra experiência bonita quando rezamos os salmos. É ser solidário à experiência do outro. Às vezes eu rezo hoje um salmo que fala de tristeza, mas eu não estou triste, eu estou alegre. Com isso eu estou dividindo, eu estou sendo solidário à experiência do outro que passa por um momento de tristeza. Se eu rezo um salmo alegre e hoje eu não estou alegre, eu estou sendo solidário à experiência do outro que hoje festeja, que hoje se alegra. Por isso a igreja insiste que nós rezemos os salmos. O próprio Jesus rezou muitos salmos, com certeza. Aos pés, na cruz, elevado na cruz, ele reza o salmo de confiança, um salmo de quem busca a Deus. As primeiras comunidades rezaram os salmos. Os discípulos de Jesus aprenderam a rezar os salmos nas suas liturgias. E por isso a igreja sempre utilizou-se da oração dos salmos até hoje. E nós rezamos hoje cada salmo à luz de Jesus, à luz da sua experiência de fé. Hoje nós queremos então meditar o Salmo 116, que é um salmo que fala de agradecimento. Como agradecer a Deus? Como elevar a Ele a nossa ação de graças? O Salmo 116 nos diz: Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz de súplica, porque Ele inclina seu ouvido para mim no dia em que eu o busco. Laços de morte me cercavam, eram redes mortais, e eu caí na angústia e na aflição. Então eu invoquei o nome do Senhor, o Senhor de minha vida. Ele é justo e clemente. O nosso Deus é compassível. Nosso Deus protege os simples. Eu fraquejava e Ele me salvou. Volte ao repouso, a minha vida, porque o Senhor foi bondoso contigo. Libertou minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda. Caminharei na presença do Senhor na terra dos vivos. Eu tinha fé mesmo ao dizer, estou por demais arrasado. Em meu apuro eu dizia, os homens são todos mentirosos. Com que retribuirei ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em minha vida? Elevarei o cálice da salvação, invocando o nome santo do Senhor. Cumprirei minhas promessas ao Senhor na presença de todo o povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus amigos. Eu sou o teu servo, ó Deus, teu servo e filho de sua serva. Tu rompestes os meus grilhões. Vou oferecer-te um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Cumprirei minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Quanta riqueza este Salmo 116. Ele traz uma densidade, uma quantidade grande dos conteúdos que nós refletimos aqui hoje. Em primeiro lugar, ele fala das experiências de vida, sobretudo das experiências de trevas, das experiências de pranto, das experiências de dor e de morte. E em meio a essas experiências aparece a súplica. Lembra que nós falamos do salmo de súplica? Em meio à dor, clamamos, gritamos ao Deus de minha vida. E o salmista diz, quando eu gritei, Ele me escutou. Mas como é que eu vou agradecer a Deus? Porque Ele me escutou. E o salmista continua dizendo, vou cumprir as minhas promessas a Deus. Vou fazer aquilo que Ele me pede. Vou elevar o cálice, vou me oferecer
como oferta agradável a Deus, oferecer a minha vida como forma de gratidão a Deus pela maravilha realizada em mim. Aparece aqui a realidade da vida, aparece a súplica e aparece também o agradecimento, a gratidão. Exatamente, essas são as temáticas dos Salmos. Vejam vocês que também precisamos refletir que o povo não clama a Deus somente nos momentos de sofrimento, somente naqueles momentos em que eles se sentem distantes, mas o povo também rejubila na alegria. O tempo da Páscoa, esse tempo que nós ainda estamos vivendo, é tempo forte de escutar os salmos de júbilo. O povo que vai dizer, por nós fez maravilhas o Senhor, porque seu amor é sem fim, porque a sua bondade perdura de geração em geração. Por isso nós nos alegramos. O povo que busca a presença do Senhor. E a conclusão final dos Salmos é sempre essa. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Essa deve ser a conclusão final, meus irmãos, minhas irmãs, de nossa vida. O Senhor que escuta, Ele que é grande, Ele que é justo, Ele que é bondoso e compassivo. Por isso nós vamos viver sempre conforme Ele nos pede. Vamos então elevar a Deus nossas orações. E hoje eu quero rezar, meu irmão, minha irmã, e propor para você que reze sempre em todos os momentos de sua vida. Não procure rezar somente nos momentos difíceis. Faça como os salmos, que louvam a Deus pelas alegrias, mas que clamam a Deus nos momentos de angústia. Senhor, que não nos falte a coragem para lutar por justiça, mesmo quando as maldades daqueles maus querem nos sufocar. Senhor, que não nos falte esperança para amar sem temer e gritar com toda força pela vida e pela justiça. Senhor, dá-nos seguir teus passos. Tu que ao pequeno acolhestes, ao doente recobrastes a saúde, ao sem esperança devolvestes a vontade de viver, ao excluído destes amor e um lugar especial. Ensina-nos, Senhor, a amar a justiça, a praticar a misericórdia e, desse modo, andarmos em Tua presença. Que Tua palavra, Senhor, nos faça mais gente, nos oriente na humanização de nossas ações e de nossas escolhas. Encorajados pelo Teu Espírito, entoaremos a uma só voz, um único grito pela vida e pela paz. Assim seja. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Está chegando ao fim o nosso programa de hoje. Que bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Não deixe de assistir a programação da TV Araçuaí, inclusive o nosso programa Iluminar, toda segunda-feira. A bênção de Deus para você, meu irmão, minha irmã, para a sua família, que você seja iluminado pela palavra, que a sua vida seja repleta de luz e de vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O meu abraço do Padre Tiago a todos vocês. Permaneçam com Deus e que Ele vos acompanhe sempre. Amém.